Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos tocar num tema denominado Casa Territorial das Sentenças Proferidas em Ação Civil Pública. Tema esse que foi recentemente enfrentado pelo STF e no tema 1075 e que nós analisaremos aqui a pertinência do tema e quais são as suas implicações atuais e principalmente a evolução jurisprudencial do assunto. O tema relativo à eficácia territorial das sentenças proferidas em ação civil pública tem uma importância significativa em razão da ação civil pública por seu caráter ter uma abrangência nacional. A função da tutela dos direitos meta-individuais é que eles irradiam efeitos não somente no território nacional, no local onde aconteceu o dano, mas também que ocorram em todo o território nacional, principalmente nas relações de consumo, onde existe uma grande circulação daquele produto ou prestação de serviço, não apenas no local onde foi proferida a decisão, mas também uma abrangência em vários locais da federação. Então, há uma razão da própria efetividade do sistema coletivo para que essa sentença tenha um caráter erga omnes, e aí eu vou tocar especificamente os direitos individuais homogêneos, e principalmente um caráter de âmbito nacional. Vamos lá, então. Primeiramente, a gente tem que falar qual que é o estado da arte que se encontra essa decisão. Inicialmente, o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública previa o seguinte dispositivo, no seu artigo 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, exceto se a ação for julgada improcedente por deficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar a ação com idêntico fundamento, valendo-se de prova nova. Essa redação original da Lei de Ação Civil Pública não faz qualquer tipo de restrição quanto à eficácia territorial da coisa julgada. Quais são os limites dessa coisa julgada? Ela simplesmente diz que a ação civil terá efeitos erga omnes, exceto se a coisa julgada for julgada insuficiente improcedente por insuficiência de provas. Com base nesse contexto, pouco importa se ela vai ter restrição quanto ao seu âmbito de incidência ou não. Essa foi a sua redação original. Entretanto, houve uma mudança significativa com a vigência da Lei 9.494 de 97, que estabeleceu o seguinte, que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas. Essa segunda parte não é parte divergente ou uma parte que gera discussão, mas simplesmente a primeira parte. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Com base nessa parte inicial do dispositivo do artigo 16, a mudança legislativa buscou restringir o tamanho da amplitude da dimensão da coisa julgada para ter eficácia somente na área de jurisdição do órgão do prolator. Isso gera uma série de incongruências que a gente vai abordar agora, apresentando o conceito de coisa julgada e apresentando o conceito de competência territorial. Porque com base nisso a gente vai ver que há um descompasso em uma técnica muito grande no início do artigo 16. Coisa julgada constitui uma qualidade específica dos efeitos da sentença, consistente em sua imutabilidade e não propriamente no efeito da sentença. A coisa julgada é um instituto de direito processual civil, constitui inclusive direito fundamental assegurado na Constituição da República, que torna a coisa imutável e indiscutível, como regra, sendo possível, nos casos previstos na legislação processual civil, a desconstituição da coisa julgada por ação rescisória.
E também é possível ação revisional nas hipóteses de ações de trato continuado, nas exceções previstas no artigo 505 do Código de Processo Civil. Com base com base nessas disposições, interpreta-se que coisa julgada é o que torna aquela decisão em caráter imutável, não um efeito da sentença. Coisa julgada é um instituto próprio, não é o efeito que a sentença dá. Até porque é possível que a coisa julgada ela irradie seus efeitos perante terceiros. Até por uma questão da própria coisa julgada ter um papel de estabilidade das relações jurídicas, e principalmente dar a segurança jurídica que funciona também como direito fundamental. Por sua vez, a competência territorial do órgão jurisdicional se presta apenas a circunscrever os limites em que deverá ser exercida a jurisdição. A jurisdição é na verdade, é um poder-dever do Estado de dizer o direito no caso concreto, pacificando o conflito de interesses, pacificando a lide. E a jurisdição ela encontra uns certos limites, que sejam materiais, funcionais, ou territoriais ou de valor. E esses limites, principalmente o limite territorial, ele visa a restringir um aspecto de organização do Poder Judiciário qual vai ser o juiz competente para dizer o direito no caso concreto e também busca dar efetividade ao princípio do juízo natural. A competência territorial ela não indica que aquela decisão que o órgão judicial prolatar terá efeito simplesmente na área territorial. Vamos imaginar o seguinte: é ajuizada uma ação de divórcio. Essa ação de divórcio é ajuizada perante o juízo onde o competente para tanto. Quando vier a sentença e for formada a coisa julgada relativa à decretação de divórcio, essa decretação de divórcio não vai ter validade simplesmente na jurisdição do órgão prolator, mas sim se irradiará os efeitos da coisa julgada por todo o território nacional. É um aspecto de soberania da jurisdição brasileira, que é una e que encontra limites geográficos para fins de sua prestação jurisdicional. O que é relevante no aspecto jurisdicional, principalmente na definição da competência, é o seu aspecto principalmente material e funcional, relativo à Justiça do Trabalho, à Justiça Federal, mas o aspecto territorial não é tão relevante até porque tem um caráter relativo. Ou seja, o que pretendia o artigo 16 era o seguinte: ajuizar uma demanda coletiva relativa a um direito do consumidor, por exemplo, recall de um carro. Verificado que um veículo tem uma falha no sistema, tentou administrativamente que a empresa fizesse, o fornecedor de serviço fizesse a correção dessa peça por parte do administrativamente, de forma extrajudicial, sem intervenção judicial, e não conseguiu. É ajuizada uma ação civil pública para que os veículos de todo o território nacional sejam reparados, ou seja, que a fornecedor de serviço seja condenado a uma obrigação de fazer. E o fornecedor de serviços assim não age. Ajuizar a ação, a contestação, o processo segue, passa todo o trâmite processual e que redunda numa coisa julgada, que é formado após o trânsito julgado dessa sentença. Com base nessa coisa julgada, olhando para o artigo 16, simplesmente, pode fazer crer que ela só vai ter eficácia no órgão que foi prolatado. Por exemplo, essa ação foi ajuizada por um Ministério Público no Estado de São Paulo, numa comarca de interior. Essa sentença só vai ter validade
os limites geográficos daquele caso. Só os carros que se encontrarem, os proprietários de carro que tiverem endereço naquele local, apreendido por aquela circuncisão judiciária, terão o direito a esse recall. Mesmo que os veículos tenham uma natureza, sejam vendidos no país todo e que todos possam fruir da compra desses veículos, e várias pessoas podem experimentar riscos em razão dessa não correção dessa irregularidade no equipamento. Tudo isso é jogado por água abaixo, porque o artigo 16, o artigo 16 caput, primeira parte, estabelece que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator. Então a gente passa agora para as críticas. Por que isso é criticável? Eu já apresentei uma dessas críticas. A primeira, isonomia. O objetivo principal e primordial previsto no artigo 5º, caput da Constituição, é que o Estado assegure a isonomia para todos. E essa isonomia seja material, permitir com que aqueles que se encontram numa situação por uma questão pessoal ou até organizacional tenham um grau de igualdade com os outros membros da sociedade. Isso pode ocorrer por forma de ações afirmativas, a Defesa do Consumidor faz isso mediante normas de ordem pública, com o fim de estabilizar a natural desproporção dos instrumentos que possuem os fornecedores de serviços, produtos e serviços, e os consumidores. Então, a isonomia é fundamental. E quando gera essa situação de que um órgão jurisdicional pode prolatar uma decisão que vai ter que ficar simplesmente na circunscrição judiciária dele, provoca o ajuizamento de outras demandas que podem ter um resultado jurídico diverso. E quando há um mesmo fato jurídico com resultados jurídicos diversos, isso causa um ferimento ao princípio da isonomia. E com base no ferimento do princípio da isonomia, é um argumento contrário e favorável à constitucionalidade do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública. Outro argumento que sustenta é o acesso à justiça. Porque imagina várias demandas de direito do consumidor. E todas elas, algumas não têm interesse jurídico nenhum. Imagina-se o caso de que haja irregularidade no fornecimento de leite. E é apurado que uma caixa de leite está sendo produzida uma quantidade muito inferior ao que consta no rótulo. Um consumidor isoladamente não terá interesse nisso. E então é importante o ajuizamento de ações coletivas para que numa análise macro essa violação ao direito do consumidor seja considerada e principalmente seja corrigida. Então há uma violação ao acesso à justiça, principalmente no aspecto da terceira onda renovatória do acesso à justiça, que é o acesso da justiça multiportas, permite que as pessoas acessem o judiciário de várias formas, e a via de tutela coletiva é uma delas, sendo que ela também se qualifica como a segunda forma de acesso à justiça, que é permitir que as pessoas, não diretamente, mas por legitimados, como estabelecido no rol da Lei de Ação Civil Pública, ingressem no Poder Judiciário e permitam que outras pessoas que não têm condição de acessar o Poder Judiciário assim o façam. Por exemplo, nesse caso da caixa de leite, ou de uma violação do veículo, se houver uma falha no veículo e tiver que obrigar a empresa, o fornecedor de serviço, a corrigir aquela falha no veículo, não será um benefício simplesmente do legitimado, aquele que ajuizou a ação. Vai ser um fim positivo para aquele que é o proprietário do veículo e tem a possibilidade de promover a execução daquele título executivo judicial formado. Imagina várias ações com resultados jurídicos diferentes, circunscritos a cada sessão judiciária, cada circunscrição judiciária. Isso gerará uma fase de acesso à justiça significativa. Uma parte das pessoas vai ter, outra não, que eu já abordei, que é uma violação a uma isonomia, mas também um mau ferimento ao acesso à justiça.
E também há uma violação à própria economia processual. Várias ações serão ajuizadas, sendo que uma pode resolver todo o problema. Uma ação pode resolver tudo. Isso favorece até um litígio estratégico de uma forma melhor. Permite com que o legitimado, por exemplo, o Ministério Público, Defensoria Pública, analise qual é o melhor momento para ajuizar aquela ação, quais são os melhores instrumentos, qual a melhor forma de instrução de medidas e elementos de prova para o ajuizamento da ação, qual a melhor via para que aquele litígio seja resolvido, não simplesmente pela via judicial, mas também pela via judicial, como eu abordei no outro vídeo relativo ao papel do Ministério Público como ombudsman. Então, todas essas questões estão atreladas à própria economia processual e também a própria carga de trabalho que vai ser envolvida para os membros. Imagine vários promotores de justiça, vários defensores públicos cuidando de uma mesma ação em vários fóruns diferentes, circunscrições judiciárias diferentes. Isso vai causar um problema sério na prestação jurisdicional, na própria prestação do serviço público por parte desses membros, o que pode gerar uma própria sobrecarga do sistema. Isso também gera uma insegurança jurídica gigantesca, que também é um direito fundamental. E a segurança jurídica tem relação também com a isonomia e vai gerar um problema em cascata. Possivelmente uma decisão judicial será de uma forma, outra decisão judicial será de outra, a forma de execução de uma decisão judicial será de uma forma, outra execução será de outra. E a fase de satisfação do título judicial é importantíssima, porque dependendo das circunstâncias envolvidas, por exemplo, a liquidez daquele fornecedor de serviços, aquele que praticou o ato, se ele é solvente ou não, vai determinar qual a melhor forma de cumprir a execução do título judicial. Que mesmo que a sentença condene na obrigação de fazer, é possível que essa sentença se transforme em um caráter mandamental, como eu abordei no vídeo relativo às medidas estruturais. É possível que o juiz adeque a melhor medida para a satisfação do direito. Não necessariamente é aquela contida diretamente no título executivo judicial. E, além disso, os bens coletivos eles são dotados de certa indivisibilidade. Por mais que exista uma divisão prevista no artigo 81, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, o fato é que eles têm uma característica de certa indivisibilidade. Mesmo os direitos individuais homogêneos, eles têm uma característica que torna uma zona cinzenta se de fato há uma proteção no aspecto meramente do indivíduo, com um aspecto de disponibilidade daquele patrimônio, ou quando há um aspecto difuso também por trás. Um exemplo é a propaganda enganosa. Aquele que é vítima da propaganda enganosa, que aparece, por exemplo, um outdoor que um veículo possui certo equipamento, quando na verdade não tem, toda a coletividade, todo mundo que vê aquele outdoor, é uma aquisição difusa, todos recebem aquela informação enganosa, e também aquele que adquire o carro acreditando que aquele veículo tem aquele equipamento, mas na verdade não tem, ou que ele carece de ou que ele possui uma série de falhas que não era objeto do anúncio, em razão de uma omissão de forma proposital ou intencional por parte do fornecedor de serviço. Então, a indivisibilidade dos bens coletivos também é um fator de crítica doutrinária quanto a isso. E a jurisprudência mudou ao longo dos anos quanto a isso. E de forma positiva. Inicialmente, o STJ entendeu que é inconstitucional a disposição contida no artigo 16, principalmente na sua primeira parte, porque as limitações geográficas não respondem, é atécnico. É uma confusão entre competência territorial e efeitos da coisa julgada. São questões totalmente diferentes. E esse é um dos fundamentos trazidos pelo próprio STJ, como a gente já enfrentou ali. Infelizmente, o STF, pelo tema 1075, ou seja, em caráter vinculante, estabeleceu também essa declaração de inconstitucionalidade, suprimindo a polêmica inserida pelo 9494 de 97.
E isso vai gerar um efeito interessante. Como o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 16, na redação trazida pela Lei 9.494 de 97, isso vai gerar um efeito repristinatório, que vai ter validade a redação original, que é aquela que a gente viu aqui no início. Que é essa daqui, que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, exceto se a ação for julgada improcedente por deficiente de provas. Ou seja, não faz qualquer tipo de consideração quanto a, ao alcance territorial, se aquelas confusões gigantescas que foram criadas. Então, a gente está numa zona de certeza maior. E o STF também fixou algumas considerações no tema. São as teses que vão orientar os órgãos judiciários e também todos aqueles ao se depararem com esse tipo de situação. Só para falar que o caso concreto se tratava de entidade bancária. Então, é importante para aquelas instituições bancárias que tivessem muitos litígios, que tivessem decisões contraditórias, que fosse causado um verdadeiro pandemônio no processo. Porque quanto mais demanda, quanto mais confusão tiver, é melhor para elas. Para as empresas de telefonia, para empresas de planos de saúde, todos aqueles que são massivamente litigados, eles são demandados frequentemente na justiça. Então, quanto maior confusão trazido para o processo, melhor. Então, a confusão sempre vai favorecer os demandados. Então, esse é só para explicar qual foi a natureza do caso concreto. E a tese fixada do STF é a seguinte: em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais, a competência deverá observar o artigo 93, inciso 2 do CDC. Aí eu vou até aqui explicar o que é o 93, inciso 2, que, ressalvada a competência federal, é competente para causa da justiça local, no foro da capital do estado ou do Distrito Federal para os danos de âmbito nacional ou regional. Imagina que aconteceu um dano regional que abrange 20 circunscrições judiciárias do estado de São Paulo. E é necessário apurar qual vai ser o juízo competente. Vai ser o juiz da capital de São Paulo. Ele vai ter a competência para processar e julgar essa ação civil pública. Ou o Distrito Federal. Quanto a isso, existe uma certa divergência. Qual seria a melhor solução? Porque imagina, uma lide que tem radiação em âmbito regional, no estado da federação que tem muitas circunscrições judiciárias, e que mandar aquele problema para a capital não vai surtir efeito. Ocorreu, por exemplo, um dano ambiental que atingiu esses 20 municípios no interior de São Paulo. 20 municípios foram atingidos de forma direta, e nesses 20 municípios é possível e é melhor você fazer a colheita de prova. Com base nessas informações, para que eu vou mandar um processo lá para a capital? Essa é uma crítica que o Hermes Zanetti e o Didier fazem. Não tem sentido eu mandar algo para lá, num lugar muito distante, vai dificultar o acesso à justiça. Quem sofreu os danos vai ter uma dificuldade maior depois para cumprir aquela decisão judicial, para fazer essa execução. Apesar de poder fazer essa execução no local da residência dela, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o fato é que ela vai ter uma dificuldade muito maior de comparecer eventual processual, audiência pública, atos que são importantíssimos nesse tipo de litígio envolvendo ação coletiva. Então, a visão do Fred e do Hermes Zanetti é que deve ser concentrada no local onde ocorreu o maior dano, onde ocorreu o maior número de danos, ou, caso isso não seja possível de apurar, pela regra da prevenção. E, preferencialmente, no local onde aconteceu. Se ocorreu dano regional, é na circunscrição judiciária em que houve a maior proximidade, ou que está mais perto, para
que seja produzido da prova e permitir um maior acesso à justiça. Só fazer essa consideração mesmo. Então, a tese 1 da STF é essa, que vai ter que respeitar o artigo 93, inciso 2, quando eu vou ver âmbito de natureza regional ou nacional. E a juizada das múltiplas ações será competente para a prevenção de juízes que primeiro conhecer de uma delas para o julgamento de todas elas conexas. Foi a regra da competência por prevenção. Aqui eu não vou estabelecer conceitos básicos de processo civil, porque não é o momento aqui. Aqui não é o local, na verdade, para que isso seja feito. Então, trazer essas considerações feitas, acredito que é possível a gente chegar à conclusão de que, primeiro, o artigo 16 é inconstitucional, por violação à economia processual, à isonomia, ao acesso à justiça e também à questão da indivisibilidade dos bens coletivos. E o STF fixou algumas teses. A primeira tese, quando envolver dano de natureza nacional ou regional vai ser o capital do Estado da circunstância judiciária onde aconteceu aquilo, com a ressalva trazida pelo Fred Diel e Hermes Zanetti, que isso é uma ressalva doutrinária, não é ressalva trazida pelo STF. Além disso, a gente tem a segunda consideração, que é relativa à conexão, e a possibilidade de conexão, e principalmente de prevenção no juízo. O juízo que primeiro tomar conhecimento sobre aquela ação vai ser o juízo competente. Então, fixar essas questões, o STF deixou bem claro que os efeitos da sentença coletiva vão se irradiar por todo o âmbito nacional. Vão se irradiar, independente de acontecer um dano aqui no Espírito Santo, um dano em São Paulo, se tiver a possibilidade de várias outras pessoas do âmbito nacional sofrerem os efeitos daquela decisão, todas elas têm a legitimidade de poder requerer depois o cumprimento dessa decisão judicial nos termos previstos no Código de Defesa do Consumidor, que aplicam bem para o sistema. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre cumprimento de decisão coletiva, porque senão vai fugir muito ao tema. Mas então é importantíssimo que, se vocês quiserem, eu posso falar aqui no canal. Basta comentar aqui, curtir ou falar qualquer coisa, que eu vou tentar produzir um vídeo nesse sentido. Tem que reunir um material melhor para a gente poder dialogar isso. Isso aqui não é uma aula, é um diálogo. Então, por ser diálogo, eu peço vocês que comentem aqui e a gente possa trocar ideia. O e-mail está aqui também na descrição do vídeo. Vou deixar aqui um artigo muito importante, feito pelo professor Sérgio Cruz Ehrenhardt, que ele faz uma série de considerações dessa inconstitucionalidade, que me serviu de base para a elaboração desses slides. Ok? Então, muito obrigado e tenha um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite.